Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Hoje o foco é uma parte bem importante de Romanos, capítulo 3, os versículos 1 a 20. Isso aí, uma passagem fundamental. E para nos guiar nessa análise, a gente está usando o comentário do William R. Newell, que detalha bastante, né, versículo por versículo. É um clássico, muito bom para esse tipo de estudo mais minucioso. A nossa ideia aqui, então, é tentar entender os argumentos principais que Newell destaca. Coisas como aquela vantagem que o povo judeu tinha Sim, a questão da vantagem. e a fidelidade de Deus, mesmo quando o povo falhava, e também aquela visão do pecado como algo universal que está ali nas escrituras que Paulo cita. Exato. E, claro, o papel da lei de Deus nisso tudo, como Newell interpreta nesses versículos. Perfeito. Então tá, vamos desempacotar isso. Vamos lá. É uma passagem, assim, bem densa, né? Toca em pontos cruciais da relação de Deus com Israel e como isso afeta todo mundo, na verdade. Com certeza. O fascinante na forma como Newell aborda é ver como ele enxerga o texto construindo um raciocínio, sabe? Quase um processo. Primeiro, ele olha como Paulo lida com as objeções, ali nos versículos 1 a 8, principalmente do ponto de vista judaico, né? Aham. Depois ele mostra como o texto apresenta o que ele chama de uma acusação universal. Está lá nos versículos 9 a 18, usando várias citações do Antigo Testamento como prova. Sim, aquela lista longa. Isso. E por fim, nos versículos 19 e 20, o foco de Newell é em como o texto define o propósito da lei mosaica nesse contexto específico. É um argumento bem construído. Legal. Então, vamos começar por essa primeira parte, as objeções, versículos 1 a 8. O texto já começa com a pergunta na lata, né? Qual é, então, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Como Nilge vê a resposta? Olha, E aí Newell destaca que a vantagem principal, muita, sob todos os pontos de vista, era que a eles foram confiados os oráculos de Deus. os oráculos, as escrituras, basicamente. Exatamente. As escrituras, as promessas, as profecias, sabe? Especialmente as messiânicas. Era ter a palavra revelada de Deus em mãos. Mas, e aí entra o ponto que você mencionou. A sacada que Newell traz, e ele se apoia em outros comentaristas também, é que a infidelidade humana, A dos judeus, no caso. isso, a deles que receberam essa revelação, não tinham poder de anular a fidelidade de Deus. Deus continua sendo fiel ao que ele disse, a sua palavra, mesmo que, como diz lá no versículo 4, todo homem seja mentiroso. A verdade de Deus não está condicionada à nossa lealdade, entende? Né? De forma alguma. Mas logo depois, Newell já entra numas objeções, umas perguntas bem complicadas que poderiam surgir, principalmente para um judeu daquela época. Ele até chama de capciosas e ousadas, quase blasfemas, ali pelos versículos 5 a 8. Sim, lembro dessa parte. O raciocínio seria mais ou menos, olha, se a nossa injustiça acaba mostrando ainda mais como Deus é justo, por que ele ainda nos castiga? Se a nossa mentira trouxe mais glória para ele, por que a gente é condenado como pecador? É um raciocínio perigoso, né? Muito perigoso. São argumentos que, no fundo, tentam usar a própria grandeza de Deus como desculpa para a responsabilidade humana. E Newell mostra como o texto bíblico corta isso pela raiz. Primeiro, lá no versículo 6, tem um princípio básico. Deus precisa ser justo para poder julgar o mundo. É claro. Se ele fosse injusto ao punir a infidelidade judaica, como é que ele poderia julgar as outras nações com justiça? A ideia de Deus como juiz universal exige que ele seja justo sempre. Entendi. E a segunda objeção? Aquela de fazer o mal para que venha o bem. Essa é tratada como uma calúnia mesmo, uma distorção completa da mensagem da graça. Newell faz questão de destacar a força da resposta original em grego, me genoito. Que a gente traduz como de modo nenhum. Isso, ou claro que não, mas segundo Newell, o sentido é ainda mais forte, tipo, afaste esse pensamento, uma rejeição assim, imediata e horrorizada. Para ele é fundamental aceitar a própria culpa sem essas fugas lógicas. Ele até diz algo forte, que se alguém consegue escapar espiritualmente de se ver como culpado, essa pessoa nunca vai se agarrar de verdade a Cristo, aquele que levou a culpa dela. Precisa sentir o peso da dívida para valorizar o pagamento, sabe? Puxa, forte. Isso. E essa necessidade de reconhecer a própria condição
Leva direto para o ponto seguinte, imagino. O versículo 9 parece dar uma virada. Totalmente. Pergunta lá: somos nós, judeus, mais excelentes que os outros? E a resposta, na leitura que Newell faz de Paulo, é um não bem grande, de maneira nenhuma. A acusação que já vinha sendo construída é que todos, judeus e gregos, estão debaixo do pecado. O que significa exatamente isso, debaixo do pecado, na visão dele? Newell explora bem esse conceito. Estar debaixo do pecado não é só, cometer uns pecados aqui e ali. Significa estar sob o domínio, sob o poder do pecado. É uma condição meio que existencial, sabe? Uma esfera de influência da qual ninguém escapa por conta própria. Uma condição geral, então. Isso, ele usa umas analogias fortes. É como estar condenado numa prisão, ou todo mundo de quarentena por causa de uma doença que pegou geral. Ele cita até outras passagens, como Gálatas 3:22, a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, e Romanos 11:32, Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Então, não é questão de comparar quem é menos ruim, judeu ou gentil. É uma condição que afeta toda a raça humana depois da queda. Entendi. É um estado fundamental. E para provar uma afirmação tão séria, tão universal, Newell então analisa aquela lista. São 14 acusações, né? Tiradas do Antigo Testamento, ali nos versículos 10 a 18. Exatamente. E ele faz questão de frisar que aquilo não descreve só os pagãos, não. Descreve a humanidade inteira, os filhos dos homens, lá do Salmo 14. E a forma como ele organiza é bem interessante. A visão de Deus como juiz, depois como médico e, por fim, como historiador. Juiz, médico, historiador. Como funciona essa divisão? Ajuda a entender melhor? Ajuda, sim, dá uma estrutura para essa acusação tão pesada. Vamos pegar o essencial de cada uma. Primeiro, Deus como juiz, versículos 10 a 12. O veredito é claro, não há um justo, nenhum sequer. Ninguém atinge o padrão. Ninguém. Ninguém. Falta entendimento espiritual, ninguém que entenda, e falta busca sincera por Deus, ninguém que busque a Deus. Newell até diz que as pessoas buscam favores ou tentam acalmar medos, mas não buscam o Deus Santo por quem ele é. O resultado? Todo mundo se desvia, todos se extraviaram e se torna espiritualmente inútil, juntamente se fizeram inúteis, como fruta podre. O juiz conclui, ninguém, por si mesmo, faz o bem. Nossa, é um veredito realmente esmagador. E a visão do médico? Qual o diagnóstico? A condição interna. Deus como médico, versículos 13 a 15. Aqui o foco é na podridão interna que se manifesta para fora, principalmente pela fala e pelas ações. A garganta é um sepulcro aberto. Newell vê isso como imagem de morte moral, sabe? Algo podre por dentro que exala mau cheiro. Que imagem forte. É sim. A língua engana como prática normal, com as suas línguas tratam enganosamente, tem veneno pronto para ferir nos lábios, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, ele fala tem bolsas de veneno morais que a gente já nasce com elas, a boca está cheia de maldição e amargura, pronta para falar mal, e os pés correm para a violência. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. É um diagnóstico de uma doença moral profunda mesmo e geral. Imagens bem viscerais, realmente. E para fechar o quadro, o que Deus registra como historiador? Deus como historiador, versículos 16 a 18. Essa visão registra as consequências dessa condição ao longo do tempo e aponta a causa principal. O resultado da ação humana natural é destruição e miséria. Newell acha que isso resume a história humana, contrariando aquelas ideias otimistas de progresso moral automático, sabe? Sei, a ideia de que a humanidade está sempre melhorando. Exato. E o caminho da paz, não a paz com Deus, mas a sabedoria para viver em paz com os outros, é desconhecido ou rejeitado. E a raiz de tudo isso, segundo Newell interpretando o versículo 18, é: não há temor de Deus diante de seus olhos. A falta de reverência, de respeito profundo pela santidade e autoridade de Deus, é daí que brota todo o resto. Ele cita Calvino: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sem isso, não tem freio. Essa estrutura de juiz, médico, historiador realmente ajuda a entender a dimensão desse quadro tão
sombrio. E o Newell parece insistir muito que a gente precisa aceitar esse diagnóstico, né? Quase como um médico que não pode dourar a pílula para o paciente. Exatamente, ele é muito direto nisso. Recusar esse diagnóstico bíblico seria uma falsa bondade porque impediria a pessoa de buscar a única cura. E ele faz um alerta forte contra aquela tentação que ele via na época dele, que a gente vê hoje também, de aplicar essa descrição só para os outros. Tipo, isso é para os incrédulos ou para os fariseus da época. Isso. Ou para grupos com quem a gente discorda hoje. Ele menciona Mormons como exemplo da época dele. Mas o ponto é não fazer isso. É reconhecer que essa descrição vale para cada um de nós pessoalmente. Inclusive, ele alerta para cristãos professos que talvez resistam a essa doutrina do pecado por orgulho ou por não quererem se ver assim. A aplicação tem que ser pessoal para funcionar. É um chamado à autoanálise bem forte mesmo. E isso nos leva certinho para a parte final dessa sessão, os versículos 19 e 20, onde o foco muda para a lei de Moisés. O texto diz que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz. Para quê? Para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Parece que a lei tem um papel bem específico aqui, talvez até surpreendente para alguns na leitura do Newell. Precisamente, e o versículo 20, para o Newell, é um dos pilares de Romanos inteira. Ele revela a função dupla, mas ligada, da lei. Primeiro, a função que a gente pode chamar de negativa. Nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Ou seja, ninguém vai ser declarado justo por Deus com base no seu esforço de cumprir a lei. Por quê? Porque ninguém consegue cumprir perfeitamente, como os versículos anteriores mostraram. Exato. A lei exige perfeição e todo mundo falha. Segundo, a função que podemos chamar de diagnóstica. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. É aqui que Newell insiste no que ele acha que é a verdade mais difícil para o coração humano aceitar. A ideia de que guardar regras, sejam as da lei mosaica ou nossos próprios códigos morais e religiosos, não tem como gerar justiça diante de Deus. De jeito nenhum. Então a lei funciona mesmo como aquele espelho que você mencionou. Mostra a sujeira, o pecado, revela o padrão de Deus e como a gente está longe dele, e o resultado é a condenação. Mas o espelho em si não limpa nada. É essa a ideia central para Newell. É uma analogia perfeita para o que Newell está dizendo. A lei escancara o problema. Ela mostra o padrão divino, e quando a gente confronta a nossa natureza pecadora com esse padrão, a lei inevitavelmente nos condena. Mas ela não tem poder nela mesma para mudar a nossa natureza ou para perdoar as falhas. Entendi. Por isso, na leitura dele, a lei não era o plano original de Deus para a salvação. A salvação, desde sempre, ele cita Abel, Abraão como exemplos, foi pela fé. A lei veio depois, como diz lá em Romanos 5:20, para que a ofensa abundasse. Para aumentar o pecado. Não para incentivar, mas para tornar o pecado inegável, sabe? Explícito. Através da transgressão de mandamentos claros, ficaria óbvio para a humanidade a sua situação desesperadora e sua incapacidade total de se salvar por esforço próprio. Faz sentido. Deixar tudo às claras. Isso. Newell até cita outras passagens, como 2 Coríntios 3, que chama a lei de ministério da condenação e da morte, e Hebreus 7, que diz que a lei foi posta de lado por ser fraca e inútil para justificar, abrindo o caminho para algo melhor, a graça que age pela fé em Cristo. Ele repete muito isso. A lei diagnostica a doença fatal, mas não cura. Ela cala a boca de quem confia em si mesmo. E essa conclusão sobre o papel da lei calar toda a autodefesa, mostrar que o pecado é universal e que a gente não consegue resolver isso sozinho, prepara o terreno perfeitamente para o que vem logo em seguida em Romanos, a partir do versículo 21, né? Com certeza. Analisa que é ali que Paulo finalmente vai apresentar a solução de Deus. É o próximo passo lógico do argumento. Então, resumindo as ideias principais que a gente viu na leitura do Newell sobre Romanos 3, 1 a 20, ele começa falando daquela vantagem inicial dos judeus, ter a revelação, mas logo mostra que isso não livrava ninguém da condição universal de pecado que pega todo mundo, judeu ou não.
Essa condição é detalhada naquela lista forte de 14 pontos, com Deus como juiz, médico, historiador e, por fim, Newell deixa claro o propósito da lei. Não era para justificar ninguém, mas para expor o tamanho do problema do pecado e calar qualquer tentativa nossa de nos acharmos justos por conta própria, mostrando que a gente precisa de outra solução. Exatamente. A análise do Newell mostra essa passagem como uma demolição bem cuidadosa e sistemática de qualquer base para a gente se achar justo diante de Deus por conta própria. Seja por privilégio religioso, tipo ter a lei, seja por tentar ser bom através de obras e esforço moral. Ele desmonta tudo isso. Sim, ao mostrar que o pecado é universal e que a lei condena, mas não salva, Newell argumenta que o texto prepara o caminho de forma brilhante. Cria uma necessidade urgente por uma justiça que venha de fora, uma justiça que a gente não conquista, mas recebe. E é essa justiça, que vem pela fé em Cristo, que ele aponta que os próximos versículos de Romanos vão começar a explicar. Fica então, sabe, uma questão para a gente pensar um pouco a partir dessa análise toda do Newell. Ele bate tanto na tecla de como é difícil para nós seres humanos largar a confiança, mesmo que seja sutil, né, na lei ou nas nossas obras para a gente se sentir justo ou aceito por Deus. É verdade, é uma tendência forte. Que forma será que essa confiança nas obras pode aparecer hoje? Às vezes disfarçada, mesmo entre quem diz que crê na graça, e pensando nessa estrutura que o Newell descreve, a lei mostrando a falha, a graça trazendo a solução, como será que acontece essa mudança interna de verdade? Como a gente sai dessa dependência, talvez até inconsciente, do nosso próprio esforço, mesmo o esforço religioso, para confiar de verdade de forma libertadora naquilo que Deus fez em Cristo? É algo para a gente continuar pensando, né? Com certeza, uma reflexão muito válida.